Olá! Vocês sabiam que a inteligência espiritual pode ser chave para criar ambientes saudáveis e equilibrados? Hoje vamos descobrir de como isso pode impactar diretamente as empresas e a saúde das pessoas. Para isso a gente recebe aqui hoje no Saúde em Diálogo com Vida 3 convidadas super especiais que mergulharam no autoconhecimento e na gestão de conflitos e hoje elas aplicam esse aprendizado para promover o bem-estar das organizações. E antes da gente receber essas 3 convidadas, eu gostaria de te convidar para curtir o nosso canal do YouTube, promover a disseminação sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida para aquelas pessoas que possam se interessar. Vamos lá, Ju? Vamos lá! Então vamos! Meninas, muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz de falar de um tema tão interessante, ainda pouco conhecido pelas pessoas, então eu tenho certeza que essa conversa vai ser maravilhosa. A gente tem a Jana, que é advogada, Laís, que é administradora, e a Josi, que é publicitária, que passaram a maior parte da vida profissional no ambiente corporativo, passaram por crises de saúde relacionadas ao trabalho ali e que, por conta disso, mergulharam então numa grande jornada. Essa jornada que eu tenho até uma colinha aqui, porque elas fizeram muita coisa, vocês vão entender por que elas fizeram muita coisa. Autoconhecimento, comunicação não violenta, patchwork, antroposofia, gestão de conflitos, coaching ontológico e hoje tudo isso que vocês aprenderam nessa grande jornada, vocês aplicam hoje nas organizações e mesmo em pessoas físicas, não precisa ser organizacional, e vocês contribuem, então, para que esse ambiente de trabalho seja psicologicamente mais saudável, tenha mais saúde, mais qualidade de vida e, consequentemente, seja mais rentável. Falei tudo certinho? É isso mesmo? Vocês fizeram tudo isso? Tudo isso. Muito obrigada por terem aceito novamente. Obrigada. A gente que agradece o convite. Obrigada Muito obrigada. pelo convite, menina. E para a gente começar, então, a nossa conversa, eu gostaria que vocês nos dissessem o que é essa inteligência espiritual. O que raios é essa inteligência espiritual? Eu vou começar de um jeito fácil, não vou dar o termo técnico, mas alguma vez vocês já tomaram uma decisão na vida em que parecia que vocês estavam indo contra o que vocês normalmente faziam, ou indo contra o que as pessoas acreditavam que seria o mais comum você fazer? Sim. E você tomou essa decisão e hoje tem certeza de que foi a melhor coisa que fez na vida? Sim. Então, vocês usaram a inteligência espiritual de vocês. Ou seja, todo mundo tem acesso a essa inteligência. Mas o que a gente pode fazer é, de maneira consciente, desenvolvê-la para poder tomar mais decisões deste lugar. Desta certeza que parece que não tem contradição. Você sabe de outro lugar que aquele é o melhor caminho a ser seguido. Tipo uma intuição. Sim, você pode chamar também de intuição. A sua intuição te diz, aquele é o caminho. Mas, claro, a gente tem os termos técnicos. Na verdade, quando a gente fala de inteligência espiritual, as pessoas não conhecem muito. Então, muita gente ainda pensa que tem alguma relação com religião ou que veio de alguma coisa de um abraçador de árvore, Alguém que tem a ver com yoga, com mindfulness, mas na verdade, quem trouxe esse termo para o mundo foi uma física do MIT. O nome dela é Dana Zohar. Ela estudou em Harvard, hoje ela é professora em Oxford, e ela que trouxe esse termo. Tem um livro chamado Inteligência Espiritual, que ela fez essa pesquisa, que ela diz que é a inteligência que apoia nas questões de sentido e valor, que nos apoia nessa questão de propósito, que vai além só do âmbito do que eu sinto, do que eu penso, mas está relacionado com quem eu sou. É a inteligência que apoia em quem eu sou. Que interessante. Você sabe, em muitos momentos da minha vida, eu fui guiada, eu acho que pelo chamado do meu coração. Eu acho que isso seria essa nossa parte espiritual nos guiando, Muitas vezes eu fiz escolhas na minha vida que eu não sabia nem por que estava lá, porque estava indo para lá, mas quando cheguei, eu falei, não, era esse o caminho. E deixei muitas vezes minha vida ser guiada por isso. E eu acho que quando eu deixei o meu coração
me guiar é onde tudo aconteceu, né? Eu acho que isso é formidável, né? A gente deixar o coração falar e ser guiada por ele, né? E a gente passa tanto tempo da vida buscando conhecimento externo, né? Na escola, no trabalho, a gente está sempre buscando conhecimento externo e pouco buscando essa Sim. sabedoria interior, que é esse lugar onde sabe os caminhos, né? Sabe muitas vezes a melhor decisão a ser tomada, mas a gente não escuta, né? É que é esse lugar de ouvir o coração, enfim, ouvir a intuição. Não, e isso para mim é muito presente, eu acho que é o que vocês trabalham também, de realmente a gente realmente voltar para si, né? Isso. Esse caminho de voltar para si é fundamental. Eu acho que esse é o contato com nossa centelha divina, né? Nosso eu maior. E essa conexão é fundamental. E quando a gente fala, a gente também tem o termo muito de inteligência emocional, né? Qual que seria então a diferença dessa inteligência espiritual para essa inteligência emocional? Isso vem, né, da teoria das inteligências múltiplas. Então, nós, seres humanos, dotados de múltiplas inteligências, entre elas a mental, ou QI, que é o mais difundido. E aí, nos anos 80, tem o Goleman trazendo a importância da inteligência emocional, a gente nomear, saber o que a gente está sentindo, fazer esse desenvolvimento consciente das nossas emoções, o que as nossas emoções dizem. E agora tem um novo termo chegando, que é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual abarca todas as outras inteligências. Todas as outras inteligências. A Dana traz como ela é a maior das inteligências. Então, ela vai muito além do mental. Então, a Janaína trouxe a questão de uma tomada de decisão, que muitas vezes no mental fala, mas não faz sentido nenhum. No emocional também há conflito, mas a gente sabe um outro lugar mais profundo, que aquele é um caminho a seguir. Então, essa inteligência, ela inclui todas as outras inteligências e dá um sentido para as nossas experiências. Então, esse é o papel da inteligência espiritual e a diferença entre elas. E aí, lembrando o Goleman nos anos 80, quando ele cunhou o termo e trouxe a questão da importância de levar a inteligência emocional para as corporações, para as organizações, falavam não tem espaço para as emoções no corporativo, nas organizações. Você estudou, fez pós, fez mestrado, fez um doutorado, e aplicar esse conhecimento técnico na organização. E aí a gente via uma discrepância, a pessoa é muito boa tecnicamente e ainda pouco desenvolvida no emocional. E aí a gente acredita que o mesmo é uma tendência, é o que vai acontecer no futuro, é a gente se conhecer profundamente. O estudo de si é uma das formas de desenvolver a inteligência espiritual. Mas o que é meu? O que são os meus valores? Aquilo que eu não abro mão? O que faz sentido para mim? Essa empresa faz sentido para mim? A missão dela, além de estar escrita na parede, eu vivencio? Ela tem relação com a minha visão, com os meus propósitos? Então eu vejo um sentido maior, eu me sinto realizado no meu trabalho, tudo isso está relacionado com a inteligência espiritual. E vocês acham que essa questão da inteligência espiritual, ela veio à tona por uma questão de gerações? A gente vem de uma geração que está começando a refletir mais, ou a geração que está vindo agora, dos nossos filhos, eles estão começando a fazer essa reflexão do fazer sentido? Porque eu fico pensando nas gerações passadas, as pessoas estudavam e iam trabalhar. Era tipo dentro de caixinhas. E hoje a gente discute muito mais sobre saúde mental, já é uma coisa até meio que obrigatória nas empresas, né, falar sobre saúde mental. Vocês acreditam que isso é geracional, vem de agora? Ou é uma coisa que tem a ver mais com a evolução? Ou pós-pandemia, de repente a pandemia também trouxe essas reflexões para as pessoas, delas se conectarem mais com elas mesmas, já que não podia se comunicar, se relacionar. Vocês acham que isso tem a ver com a nossa geração? Eu vou responder, não sei se a nossa resposta é a mesma, mas vou falar por mim, Janaína. Eu acredito que é evolução de consciência. A gente tem aumentado nosso nível de consciência. E agora a gente está recebendo um convite muito, assim, eu acho que muito a pandemia ajudou a reforçar o convite que a humanidade, de uma maneira geral, está recebendo para expandir um pouco seus horizontes, para entender as coisas sob uma nova perspectiva. E o caminho que a inteligência espiritual propõe, que o desenvolvimento da inteligência espiritual propõe, é de abertura para mais. Tem mais aí. Tem mais da gente que a gente não sabe. Adoro quando a Josi fala isso. Tem mais da gente que a gente não sabe. E aí, o desenvolvimento da inteligência espiritual quer percorrer esse caminho, faz o convite para que a gente percorra esse caminho. A gente entendeu, então, o que é inteligência espiritual.
é um termo é uma coisa muito mais profunda, né, da gente começar a fazer do que a gente está acostumado no dia a dia. Mas eu queria saber, em termos práticos, por que é importante desenvolver essa inteligência espiritual? Primeiro, porque a gente é tomado pela nossa forma de educação. Eu aprendo sobre mim a partir de fora. E aí o convite é, tá bom, como esse fora me afeta? E aí eu começo a me conhecer através das minhas emoções, eu começo a observar os meus pensamentos e, consequentemente, melhora a forma com que eu me relaciono. Então, a gente, né, principalmente no organizacional, muitas vezes a gente é extremamente reativo, aquilo tem um impacto sobre nós que a gente nem sabe e a gente, de forma muito automática. Aonde foi que isso me pegou? Isso reflete o que na minha biografia? Por que eu respondo dessa forma? Então, é o estudo dos nossos padrões automáticos, isso melhora a nossa comunicação, a nossa forma de relacionar, melhora o nosso sentido de propósito, nosso foco, nossa concentração. Eu começo a identificar quais são os potenciais que eu tenho, que ainda não afloraram e que pode vir, eu posso dar espaço para isso. Onde estão minhas fragilidades, as vulnerabilidades? No ambiente organizacional, como que eu posso colocar hoje, a gente está falando de ambiente psicologicamente mais saudável, o meu ser vulnerável e frágil, como todos os seres humanos, sem impedir que eles se manifestem, sem reprimi-los, ou eu colocando uma vazão exagerada. Como eu posso dar espaço para que isso não me prejudique na minha carreira? E como que eu contribuo de um outro lugar com mais sentido e propósito para as organizações? E, consequentemente, eu estou contribuindo para mim. A minha vida fica mais rica de sentido. Então, essa é a importância prática. Assim. Acho que quero acrescentar. A gente aprende, em primeiro lugar, quando a gente faz um trabalho de desenvolvimento de inteligência espiritual, a se relacionar com a gente mesmo. Esse é o primeiro. Quando a gente começa a melhorar a comunicação com a gente mesmo, não tem jeito de não melhorar a comunicação com o outro, de não melhorar a comunicação com a vida, de não saber o que a gente tem de melhor para entregar para o mundo. É isso. E agora eu vou trazer um exemplo bem prático, né? Porque a gente passa muito tempo, muito direcionado, o nosso valor está muito direcionado pelo que os outros, né, olham de nós, como os outros nos reconhecem. Então, às vezes a gente passa um dia que a gente vive uma montanha-russa emocional, né? Tô super feliz porque eu recebi um elogio no trabalho, eu recebi um feedback ruim, nossa, péssima minha emoção. E a gente fica nessa oscilação, uma montanha-russa, como se o nosso valor estivesse dependendo de todas essas circunstâncias externas. O desenvolvimento da inteligência espiritual e do autoconhecimento faz a gente voltar a conexão com o nosso valor, de que eu tenho valor, mesmo assim, errei, fiz algo errado, né? Tipo, aconteceu uma situação que eu me arrependi, mas ainda assim eu tenho valor. Ainda assim eu reconheço as minhas qualidades, eu sei quem eu sou. Isso é algo que volta a consciência para nós, volta a autorresponsabilidade. É onde a gente consegue daí seguir a vida um pouco mais centrado, sem tanta montanha-russa, porque o nosso valor não está dependendo de algo externo. Então aqui um exemplo mais prático, né? E eu acho que quando você está falando isso, eu acho que é a questão da gente, quando a gente conhece, eu acho que o nosso propósito, nossa missão, né? Então acho que quando a gente dá muito ouvidos e se abala com o que os outros falam, é porque às vezes a gente não está muito alinhado com realmente o nosso propósito. Acho que quando a gente sabe o que quer, a gente sabe que caminho deve ser guiado, o que os outros falam ou deixam de falar, não nos importa muito, porque a gente sabe qual o caminho que deve ser percorrido, né? Então, acho que realmente ter esse conhecimento e saber com que você está o que você tem que se conectar é muito importante para que você tenha segurança no caminho que você vai percorrer, né? E diante disso, como que vocês têm algum dado, alguma informação que comprove assim, ou comprove o que mostre como essa inteligência espiritual pode impactar diretamente na nossa saúde? Sim. A gente tem uma pesquisadora norte-americana, ela é professora de Columbia, da Universidade de Columbia, ela pesquisa muito a neurociência da espiritualidade. E tem uma pesquisa que eles fizeram com mais de 2.000 pessoas, que traz o impacto, né, que pessoas que cultivam a espiritualidade, elas têm 80% menos risco de vícios em drogas, em álcool, 60% menos propenso a desenvolver depressão,
62% menos propenso a cometer suicídio, e esse número aumenta para 82% menos propenso a cometer suicídio quando a vida espiritual é compartilhada. Ou seja, já tem dados mostrando quanto a gente desenvolver a nossa inteligência espiritual, né, ou a nossa espiritualidade, que não necessariamente está relacionada com religião, mas a gente desenvolver esse autoconhecimento, a gente ter esse propósito, esse sentido, o quanto isso impacta na nossa saúde. E é o caminho para a gente apoiar toda essa crise, né, de saúde mental que a gente está vivendo, que é uma crise de sentido, que depois da pandemia, o quanto isso se intensificou. E ela traz o quanto esses dados são o caminho, mas ainda assim existe muito preconceito, muito tabu da gente falar mais desse tema, mesmo já tendo dados de universidades trazendo todo esse conceito. Então, ótima a tua pergunta. Aliás, eu vou falar até para a câmera, ó. Inteligência espiritual todos temos, independentemente de religião. Então, até um cético pode desenvolvê-la. E o que a gente quer é que você possa se conscientizar disso. E quero acrescentar que a Catris, que é a nossa consultoria, nas empresas onde a gente fez algum trabalho relacionado à inteligência espiritual, as métricas, né, acompanharam e a medição é 23% de aumento de bem-estar geral em todos os níveis. Então, realmente não é para passar menosprezado. Hoje a gente está com uma crise, né, de sentido importante, a gente ampliou o conceito de saúde, não é só ausência de patologia, a gente tem a McKinsey incluindo a saúde espiritual como parte, é um estado completo de bem-estar. Então, bem-estar hoje medido, inclusive nas corporações, e nosso trabalho nas métricas apontaram 23% de melhoria no bem-estar geral. Provando que faz todo sentido, né? Eu lembrei de uma pesquisa de paciente com HIV, que também tem estudos em pacientes com HIV mostrando que aqueles pacientes que tinham uma espiritualidade mais trabalhada, eles tinham melhora do quadro superior, uma melhora, não lembro de dados, mas era uma questão de 25% melhor do que aqueles pacientes com HIV em tratamento que não tinham nem não trabalhavam a espiritualidade. Então, tem muita pesquisa hoje em dia sobre isso. Então, e eu tenho uma curiosidade, eu queria saber de vocês, por que vocês resolveram trabalhar com este ramo? Por que vocês fundaram a Catris e falaram, a gente vai trabalhar com inteligência espiritual? Não tem como não partir de uma crise. A gente fala que a crise é que é a grande mobilizadora de movimentos como esse. Então, a gente tem cada uma história de uma crise pessoal que levou a gente para o caminho de autoconhecimento, que se revelou um caminho, de alguma maneira, espiritual. Então, a gente entendeu que fazendo essa caminhada para trabalhar as nossas questões, né, o que fazia a gente estar entrando em contato com o nosso pior, porque quando a gente está na crise, a gente está em contato com o nosso pior. E de lá extrair o nosso melhor, porque às vezes a crise leva a gente para um lugar de muito vazio. A gente não vê sentido em nada. E é justamente para a gente achar. A gente precisa mergulhar nesse vazio. E todas nós, de alguma maneira, entramos em contato com esse vazio e lá a gente encontrou o que a gente precisava para sair de lá e levar essa mensagem para o mundo, e levar essa mensagem para as organizações, porque todas nós, de alguma maneira, a gente veio do mundo organizacional e a gente teve crises de sentido relacionadas ao trabalho. Essa foi minha principal motivação, pelo menos na minha história particular. A Josi tem a história dela também, que é bem emblemática, que pode dizer muito a respeito disso. Eu vinha de 23 anos de atuação no ambiente organizacional, e aí depois maternidade, 2 crianças pequenas, trabalhando muito. Não tinha hábito de observar meus pensamentos, mas peguei um pensamento, eu estava na Bandeirantes, dirigindo carro corporativo, e eu peguei um seguinte pensamento, que se eu batesse meu carro seria muito bom, porque eu poderia descansar, poderia ficar no hospital, pensava, posso quebrar as pernas, e aí eu vou ficar ali uns 15 dias descansando. E rapidamente veio um outro pensamento, né? Mas se você morrer, eu falei, mas aí eu vou poder descansar também. Então, né, eu não queria morrer, eu queria descansar. Mas aquele pensamento ele era tão distoante que eu falei, opa, algo tem aqui. Assim, acho que é a primeira vez que eu me dei conta que eu não estava bem e que eu precisava de ajuda terapêutica, ajuda médica. Então, era um quadro de burnout, lógico.
uma crise na saúde. E o burnout, ele requer cuidados até hoje. Eu acompanho o burnout, eu acredito que ele é um tratamento pro resto da vida, ele precisa ser monitorado. E a partir daí eu comecei a questionar o que era trabalho para mim, começar me relacionando, questionar minha vida inteira. E eu queria saber as respostas a partir de dentro. Como eu tinha chego, porque eu tinha uma autoimagem idealizada, de ser muito forte, de ser uma fortaleza, que eu dava conta de tudo, e não me via nesse lugar frágil, vulnerável. E a partir daí foi que eu encontrei uma riqueza interna, a partir da minha vulnerabilidade. E, bem, cheguei ao Patrick, que é esse caminho que nos une de autotransformação, de autodesenvolvimento. A partir daí, eu falei, nossa, uau, esse mundo, né, se as empresas soubessem que atrás desses padrões reativos temos dores profundas na nossa alma e que a gente pode olhar para isso, e só isso já aumentaria a nossa empatia e nossa compaixão no trabalho, se desse espaço para esse ser de uma forma mais integral e não só a força intelectual ou força bruta de trabalho. E aí surgiu a Cates, esse encontro de nós três. Esse encontro na formação do Petwork, que é a base do nosso trabalho de autoconhecimento, né? A gente fez esse caminho, se conheceu. Eu acho que o principal é que transformou tanto as nossas vidas, que a gente falou, nossa, a gente quer levar isso adiante, né? Como a gente leva isso para mais pessoas, porque isso, as pessoas estão adoecendo. Sim. E a gente espera que as pessoas não precisem chegar numa crise para poder se olhar, se observar e viver uma vida com mais sentido, com mais plenitude, com mais saúde. Enfim. E muitas transformações começam a partir da dor profunda, né? Uma crise, né? E essas pessoas, como que elas fazem para dar o primeiro passo nesse caminho? Que orientação que vocês dão para as pessoas começarem a percorrer esse caminho? Eu acho que a primeira, e já faz parte do próprio desenvolvimento da inteligência espiritual, é se questionar. Começar a se questionar. Essa vida que eu levo tem sentido? Eu estou plenamente satisfeita? Olhar os padrões automáticos de compensação. Então, né, minha relação com comida, minha relação com compras, minha relação com uma relação amorosa, minha relação com sexo, a gente olhar todas as nossas relações, como eu me relaciono com o mundo, com o meu trabalho, porque é outro lugar que a gente dá vazão, e porque por trás disso pode ser que tenha um vazio existencial, que tenha ali um chamado para uma outra coisa, um outro desenvolvimento, e muitas vezes a gente abafa esse chamado, por isso precisa da crise, porque aí não tem como abafar, a crise, né, traz isso à tona, e tem um aspecto do nosso ser que a gente não aprende, eu brinco, a gente não aprende na escola, e a gente não aprende, não dá para comprar no mercado, que é desenvolver o auto-observador. Essa parte do nosso ser que consegue se observar, consegue observar suas emoções, consegue observar seus pensamentos e consegue ter um espaço. Isso precisa de um desenvolvimento, a gente precisa de um aprendizado, um letramento nesse autodesenvolvimento. Existem vários níveis, né, de autoobservação. E aí você se separa, e quando você se separa de você mesmo no automático, há tempos, né, você ganha uma liberdade de falar, isso faz sentido para mim? Né? Isso não. Então, não vou brincar, mas assim, não levar a vida à deriva, e levar, e chegar com 50, 60, olhar para trás, falar, nossa, faz sentido? Não, é hoje, aqui, agora, a vida que eu estou levando. Né? Hoje faz sentido? Como que eu estou fazendo? Porque ela é resultado das minhas escolhas. Como eu tomo, né, escolhas mais conscientes? Nesse caso, eu preciso desse espaço de autoobservação. Acho que é o principal. Eu acho que o primeiro, eu falo que é ligar o botão do auto-observador, apertar o botão do auto-observador, o que eu sinto com relação a isso, como eu reajo com relação àquilo. A gente tem dentro da mentoria que a gente faz, Inteligência Espiritual na Prática, que a gente entrega para o público em geral, mas também em organizações, assim, o primeiro passo, autoobservação. Mesmo que seja para você, sei lá, no final de uma semana, se você não quiser fazer todo dia, mas você pode fazer todo dia, pegar um fato, algo que te mobilizou naquele dia, eu tô falando isso para a gente poder colocar na prática como a gente desenvolve. Pega um fato do dia, aquilo que te mobilizou. Vai no final do dia falar, aconteceu tal coisa, como me senti diante desta coisa, como reagir diante dessa coisa, quais foram os pensamentos que passaram pela minha cabeça.
Depois de um tempo, fazendo essa autoobservação desse lugar, um fato por dia, gente, você começa a reparar um padrão. E, gente, aonde a gente tem problema na vida é convite para se olhar. Aí tá o convite, aí é que tá a tarefa. E o quanto às vezes a gente foge, né? Porque às vezes eu tô com uma questão no meu casamento, mas eu tô achando problema no meu trabalho, para eu me enfunar no meu trabalho, porque eu não quero olhar para a questão do meu casamento, Fuga, que talvez né? seja, E e a gente vai para fuga. vai pra fuga. Mas uma questão de autoobservação, até para quem está assistindo, pensa agora, né? Tô assistindo, tô ouvindo esse podcast. A primeira coisa que vem pra gente é o julgamento. Tô gostando, não tô gostando, tô achando aquilo, tô achando aquilo. Mas a gente não para se perceber. Então, quem estiver ouvindo, né? Como que eu tô agora? O que eu tô sentindo nesse momento? Como tá o meu corpo agora? A gente poder fazer esse check-in de como nós estamos, a gente não está acostumado. Nosso padrão de pensamento é julgar, e até na nossa comunicação. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa externa, a primeira coisa que eu falo, nossa, a pessoa foi folgada, a pessoa foi egoísta. Eu não falo, eu estou precisando de apoio. Sim. Porque eu não estou conectada com a minha necessidade de apoio, eu estou conectada com o julgamento que eu estou tendo do outro. Então, o caminho da autoobservação apoia, inclusive, a forma que a gente vai se comunicar depois, quando a gente começa a ter mais contato com o que eu estou sentindo, com o que eu estou precisando. Então, o primeiro passo é esse. E normalmente aqueles que mais julgam, que mais criticam, que mais incomodam, são aqueles que têm mais bloqueios, né? Então, assim, é realmente observar isso e falar assim, poxa, né? Por que julgo tanto? Por que critico tanto, né? Com certeza os bloqueios estão aqui, né? E precisam ser trabalhados. Exatamente. E todo mundo julga, todo mundo julga. Quem fala que não julga, em pensamento julga. Sim, a gente tá fazendo isso, é normal, é humano e tá tudo bem, tá, gente? Vai continuar julgando, não vai dar para falar, ai, não vou mais julgar. Gostaria de não mais julgar. É uma intenção minha cada vez julgar menos. E eu acho que todo mundo que quer se melhorar, quer se trabalhar, quer desenvolver inteligência espiritual, quer isso para si. E a gente quer ver o mundo e que também a gente seja menos julgado. Mas ter a intenção é uma coisa. Acabar com isso são outros 500, é trabalho. Então, começa por cada um de nós. O que o meu julgamento está dizendo sobre mim? Quando eu julgo outra pessoa, o que isso está dizendo sobre mim, né? O que eu estou sentindo? Essa frase, né? Quando você julga alguém, diz mais sobre você do que a pessoa que você está julgando. É isso mesmo. E vocês têm algum exemplo de alguma situação que foi desafiadora e que vocês conseguiram ver alguma mudança, um impacto positivo por conta da inteligência espiritual? A gente tem vários exemplos de pessoas que participaram da mentoria com a gente que tiveram um ganho de consciência de questões. Então, teve gente que veio com questão de maternidade e aí teve uma ampliação de consciência sobre isso, depois de um tempo engravidou. Tiveram pessoas que estavam desempregadas, tiveram consciência do porquê aquele padrão e aí conseguiram um emprego depois. E teve uma situação, daí indo para um exemplo mais prático, um mentorado nosso de uma empresa, né, o líder de uma empresa que a gente estava trabalhando, e ele se sentindo muito sobrecarregado por várias questões lá no trabalho, se sentia muito sobrecarregado, e ele trouxe a intenção, porque nas nossas mentorias, cada líder, né, cada pessoa traz a intenção do que ele quer trabalhar, porque daí a gente já desenvolve a autorresponsabilidade, a partir daí vai dando as técnicas e práticas da inteligência espiritual. E ele trouxe a dificuldade que ele tinha de falar não, e o quanto ele pegava tudo para ele. E a gente faz um trabalho para acessar essa sabedoria interior, né? Para a pessoa se conectar com as questões que estão por trás daquilo. E aí, num exercício que a gente fez, que aparentemente não tinha relação com essa questão dele, ele trouxe uma questão com o irmão, que ele tinha um irmão mais velho, e quanto eles competiam muito na infância. E aquilo era uma questão para ele, o quanto ele acabava fazendo muitas coisas pelo irmão, tinha que dar o espaço ali para o irmão. E aí ele trouxe aquele exemplo e a gente falou como isso se conecta com a sua intenção, né? E aí ele conseguiu fazer esse link do quanto ele estava sempre fazendo as coisas pela outra dificuldade que ele tinha de falar não dentro das organizações, o quanto ele sobrecarregava por conta da relação da infância que ele teve com o irmão. Então, isso tudo dentro dessa sessão de mentoria. E aí ele começou a fazer o exercício. Não, a próxima eu vou falar não. Porque quando ele falava não, ele também tinha que se justificar muito. E aí, logo na sessão seguinte, ele falou, hoje eu já consegui falar um não.
ainda não foi completamente confortável, mas eu já fiquei feliz de dar esse passo. Então, a gente poder conseguir ter consciência do que está por trás já nos ajuda a fazer pequenas Com mudanças. certeza. Às vezes ainda não tão confortáveis, mas é o caminho de eu poder fazer com consciência. Às vezes você continua falando sim, mas você já está consciente do porquê que você está falando sim, sabe? Consciência é o primeiro passo, né? Eu quero acrescentar uma empresa onde a gente fez um trabalho também com a liderança. A empresa já tinha feito o mapeamento de algumas demissões necessárias, já estavam aprovadas, mas não aconteciam. Então, percebia-se que a liderança estava protelando. E aí a gente, né, fez um trabalho, justamente porque muitas vezes fazer uma demissão não é fácil, né? Todo mundo que já passou por essa questão não é simples. A gente falando outro dia com uma pessoa, ela falou assim, não, a gente ganha, na verdade, o carimbo de liderança quando a gente tem, infelizmente, que demitir alguém. E às vezes é necessário mesmo. Mas a liderança não querer ser vista como ruim, como maléfica. Então tinha dificuldade, tinha o de fazer realmente o desligamento. E aí a gente fez um trabalho que não tem a ver necessariamente com desligamento, tem a ver com entender o porquê internamente aquilo era difícil para a pessoa. E a partir de então, né, as demissões foram realizadas e eles trabalham antes e depois, porque também não é fácil, fica também difícil fazer a demissão e depois como eu me sinto, e aí tem que fazer esse trabalho, como eu me sinto, quais são os pensamentos que passaram, como eu observo o meu corpo, tudo isso, né, o nosso corpo também fala, então tem esse trabalho a gente identificar. E muitas vezes é um padrão, e a gente precisa identificar esse padrão, onde é esse bloqueio, para poder fazer uma atuação. Porque faz parte do desenvolvimento de uma liderança, né? Tanto contratação, quanto também, às vezes, do desligamento. Gente, e assim, a construção dessa autoliderança a partir de um caminho de desenvolvimento da inteligência espiritual, ele se baseia principalmente no fato da gente precisar se dar conta da nossa autoimagem idealizada. Sim. Que a gente fala que é esse eu ideal que a gente constrói de o chefe bonzinho, o chefe que não demite, o chefe que não quer desagradar, por exemplo, né? E a gente precisa olhar para isso e por que a gente se esconde por detrás dessa autoimagem. A gente tem muitos medos que a gente nem sabe que a gente tem. E a gente precisa olhar para eles para poder ser quem a gente é de fato, né? Claro. Fazer a busca por quem a gente é de fato, porque sim, se a gente é um líder, vamos precisar em dados momentos tomar decisões muito difíceis e que não vão ser agradáveis sempre, não vai agradar todo mundo sempre. A gente não vai agradar todo mundo 100% do tempo. E isso é difícil, porque na verdade, do modo geral, a gente quer ser legal com todo mundo, quer ser legal com a gente mesmo, mas E a gente acha que a gente precisa estar bem o tempo inteiro. Então, às vezes, essa autoimagem idealizada faz a gente achar que a gente está super bem. Quando a gente começa a olhar e se investigar, a gente fala assim, nossa, acho que eu não estava tão bem e eu não estava nem com consciência de que eu não estava tão bem. Então, às vezes, até dá uma piorada, mas dá uma piorada antes de melhorar, mas dá uma piorada que a gente fala, foi pra verdade, sabe? Porque às vezes a gente fica nessa máscara, fingindo que a gente está de um jeito, né? Tentando sustentar uma máscara de que está tudo bem, quando na verdade não está. E aí a gente precisa passar por esse vale aí da verdade para poder, de fato, conseguir construir algo que seja saudável, que faça sentido, que eu esteja bem plenamente. Vocês já pontuaram muitas coisas aqui, mas eu gostaria que vocês aprofundassem um pouco mais nos benefícios de trabalhar essa inteligência espiritual nas organizações, nas empresas. Eu diria que o principal benefício do desenvolvimento da inteligência espiritual das organizações, no contexto organizacional, é a melhoria no ambiente organizacional. A melhoria, o que a gente faz é melhorar no sentido psicológico, é aumentar a segurança psicológica desses ambientes. Acho que essa é a principal contribuição de um trabalho de desenvolvimento de inteligência espiritual para o organizacional. Eu acho que tem uma questão das pessoas serem mais verdadeiras. A gente sabe que no ambiente corporativo algumas máscaras são necessárias para pertencer, mas o quanto elas ingessam e se tornam uma prisão. E aí a gente deixa de ser quem nós somos de verdade, que tem muito mais potência, muito mais poder, muito mais valor, muito mais singularidade para se moldar
dentro desse ambiente corporativo. Então, quando a gente faz esse trabalho da inteligência espiritual, que a pessoa se reconectar com ela mesma, ela começa, além de ser mais verdadeira, mas ela mostra muito mais a sua potência, a sua singularidade, mais criatividade, inovação. Então tem todo esse benefício, além da segurança psicológica, porque você começa a lidar com a verdade ali, mas tem uma potência de criatividade mesmo que acontece, porque a pessoa está conectada com a qualidade e com o valor dela real. Então ela não está se importando, nossa, não vou fazer tal coisa, porque senão fulano vai achar ruim e tal. Não, eu estou fazendo aquilo porque aquilo faz sentido para mim. E isso todo mundo cresce. Quando uma pessoa faz esse movimento, isso impacta todos ao redor. E com certeza vocês devem pensar, quando você pensa numa pessoa, um líder, alguém na organização que era autêntico, que era inspirador, que estava ali verdadeiramente, que influenciava, inspirava as outras pessoas. A gente consegue reconhecer do que quando é uma pessoa que está ali na máscara tentando fazer de tudo para agradar. Né? Soa falso, né? E isso tem uma potência, inspira a gente. Quando a gente está conectado com alguém assim, é inspirador, a gente se sente conectado com essa pessoa, dá vontade de falar, nossa, como que eu faço para desenvolver isso em mim Quero também? ser igual. Então eu acho que essa é a maior potência desse trabalho. E quando isso acontece, maior produtividade, maior rentabilidade. Quer dizer, não tem um caminho que não... É consequência, né? As empresas se tornarem mais produtivas e rentáveis porque eu tenho seres humanos que se trabalham, que estão num lugar de estar mais verdadeiros com eles mesmos, com eles próprios. Isso invariavelmente vai levar, não tem como Quando a ser pessoa está diferente. bem consigo mesma, ela transborda. Ela não tem como transbordar se ela não está bem. Ela transborda o quê, né? Daí transborda a sujeira. Ela transborda o pior dela, se ela não está transbordando, trabalhando para transbordar o seu melhor. O trabalho da inteligência espiritual é uma possibilidade das pessoas ressignificarem o que é, apesar da palavra estar batidíssima. E a gente fez um EPA, que é um encontro de práticas de autoliderança, na prática, gratuito, gente, acontece na última quinta do mês. É um encontro de liderança para desenvolvimento da autoliderança, propósito. E a gente falou, nossa, como essa palavra está batida, né? E aí a gente foi trabalhando o propósito, foi maravilhoso para nós três da Catres, assim, trabalhar propósito, mas como eu posso dar o melhor para a vida do que eu sou agora. E às vezes muito o melhor da vida é a minha verdade. Então, para as organizações, é crucial incluir a integralidade do ser humano. Então, tem dia que ele vai estar bem, tem dia que ele não está bem. E, óbvio, se eu forçar, se meu ambiente tem que estar bem sempre, vai forçar uma máscara e a pessoa está em sofrimento por trás. Então, espaços mais verdadeiros e com o espaço das vulnerabilidades dentro do espaço cabível, sem aumentar ou diminuir. Então, eu acredito que é isso, assim, um espaço de ressignificar o que é trabalho, lembrando que a gente tem um adoecimento, né? O Brasil traz índices altíssimos de ansiedade relacionadas ao trabalho, burnout, país, e depressão. Então, a gente está numa fase de adoecimento, as empresas estão olhando para isso, e é uma forma de incluir a integralidade humana. A gente entende, inclusive, que a crise de saúde mental, que agora as organizações estão de olho para poder sanar de alguma maneira, elas têm como origem uma crise existencial. E é aí que o desenvolvimento da inteligência espiritual é mais eficaz ainda. Eu queria começar com vocês agora a sessão mitos e verdades. Eu acredito que dentro desse assunto a gente tenha várias dúvidas, a gente acha que é uma coisa, mas pode ser outra, então eu gostaria que vocês falassem pra gente, mito ou verdade. Uma pessoa ateia ou agnóstica, ela não vai desenvolver inteligência espiritual. Mito ou verdade? 1, 2, 3. Vamos falar todo mundo junto para aquela câmera ali, ó. Mito! Mito. Ótimo. Vocês já tinham falado, não tem nada a ver com religião, é uma conversa de você com você mesmo, independente da religião, espiritualidade, divindades, seres divinos. Ok, perfeito. Ser inteligente espiritualmente significa ser feliz e positivo. Mito ou verdade? 1, 2, 3 e... Mito! Tem a ver com ser humano na sua verdade. Às vezes a gente está bem e às vezes a gente não está bem.
Às vezes a gente está numa vibe mais positiva mesmo, e às vezes não, às vezes está abraçadinho com a negatividade. E está tudo bem. Perfeito. Desenvolver a inteligência espiritual é religião, mito ou verdade? 1, 2 e... Mito! Não, a religião às vezes pode ser um caminho para algumas pessoas desenvolverem a espiritualidade, mas não é. A inteligência espiritual, ela independe da religião, mas ela inclui todas as religiões também. Maravilha. Isso, eu posso falar que a gente fala de uma espiritualidade laica, sem conexão direta. Laica, sem ligação direta com a religião. Perfeito. Inteligência espiritual é algo que se alcança uma vez e permanece sempre. Mito ou verdade? 1, 2 e... Mito! Esse desenvolvimento é contínuo e ele só tem começo, não tem fim. Não tem E ele acontece numa espiral. Às vezes a gente passa pelas mesmas situações de novo, que a gente acha que a gente está regredindo, mas na verdade a gente já está com outro grau de consciência. Mas as coisas se acontecem. A gente brinca que é um crescimento contínuo em espiral. Ele não é linear, ele não acontece de maneira linear. Às vezes você fala, meu Deus do céu, fiz esse trabalho de autoconhecimento durante tanto tempo, já estou desenvolvendo a minha inteligência espiritual há tantos anos e eu estou aqui nesse buraco de novo. Às vezes tem alguma coisa desse buraco que você já entrou antes, que você ainda não foi aprendida, precisa, ainda tem alguma lição ali. Você está desenvolvendo sua inteligência espiritual, mesmo ainda caindo em buracos parecidos com o que você já caiu anteriormente. Muito bom. A inteligência espiritual nos ajuda a encontrar paz interior e a lidar melhor com o sofrimento. Mito ou verdade? 1, 2 e... Verdade! Mas tem uma questão para falar. Às vezes a gente acha que, né, ser uma pessoa espiritualmente inteligente é aquela pessoa super zen, equilibrada, serena, que nunca sente raiva, nunca se indispõe com ninguém. Às vezes isso é máscara. Às vezes nem ela aceita toda a raiva e a negatividade que ela tem por trás. Então, existe uma diferença nesse lugar, né? Tem aquela pessoa que a gente percebe que está ali na máscara e tem a serenidade real, a paz real, o equilíbrio real. Mas se a gente pudesse resumir, faz parte do desenvolvimento da inteligência espiritual sentir todos os sentimentos. Inclui todos. Faz parte do ser humano. Porque faz parte do ser humano. Exatamente. Viver plenamente é viver todos os sentimentos. Não existe sentimento proibido. Nem os sentimentos negativos são proibidos. Vamos lá. Ser espiritual significa abandonar os prazeres materiais e viver uma vida simples. Mito ou verdade? Mito! Quando a gente fala do desenvolvimento da inteligência espiritual, a gente não está dizendo não viver uma vida material. Ela acontece aqui no dia a dia. Inclusive abundância financeira, segurança financeira. Isso faz parte de uma vida com ampla inteligência espiritual, né? Alta inteligência espiritual significa a gente ter uma abundância. A gente merece, esse é o nosso direito. Então não está descasado uma coisa. É uma ideia muito equivocada essa. É né? uma ideia muito equivocada, é uma distorção nossa com relação a tudo que diz respeito ao termo espiritual. Porque se é espiritual, não é material. E não é isso. Na realidade, são os valores que você coloca em cada área. Exato. Não é É verdade? o significado que você coloca para aquilo. Exatamente. Próxima. Inteligência espiritual depende de autoconhecimento. Mito ou verdade? Verdade! Desenvolver inteligência espiritual é abraçar a árvore. Mito ou verdade? Mito! Não é abraçar a árvore, gente. Mas a gente adora também. Incluímos para quem quiser também, é livre, mas não é. Gostaria que fosse tão simples assim, mas não é tão simples. Poderia, né? Poderia, resolveria. Mas não Mas vou incluir. com certeza seria uma árvore extinta que tinha que abraçar. Pra ter um pouco mais... Mas eu vou incluir, né, que assim, o nosso contato com a natureza faz parte do desenvolvimento da inteligência espiritual, porque é um lugar que a gente vai encontrar o equilíbrio que muitas vezes a gente vai perdendo no dia a dia, na vida prática. Somos natureza. Somos natureza. Não é que a gente é parte, a gente é natureza. Tem aí, de novo, muitos estudos científicos, né, mostrando nessa área a importância do contato com a natureza.
E para fechar, mitos e verdades, inteligência espiritual é fundamental para o futuro da sociedade. Mito ou verdade? Verdade! A Dana Zohar, que é quem cunhou o termo da inteligência espiritual, ela traz o que é importantíssimo e realmente o futuro da nossa humanidade vai depender de seres desenvolver a sua inteligência espiritual, que vai fazer o quê? Começar a questionar o estilo de vida que a gente está levando, predatório, as nossas relações de trabalho. Então, que depende sim da gente, porque o nosso senso crítico vai mudando com o nosso nível de consciência. Então, e a gente hoje, né, crise climática, várias crises acontecendo, é uma oportunidade que a gente tem de reavaliar e questionar os rumos da humanidade. E vocês têm alguma dica de ouro para dar para os nossos telespectadores que possam começar a iniciar essa vida espiritual, de inteligência espiritual? Bom, tem uma frase que a gente gosta muito, que está mais relacionada ao organizacional, que é de um futurista alemão, chamado Gerd Leonhard, que ele fala: se você trabalha como um robô, o robô assumirá o seu trabalho. O quanto a gente precisa desenvolver as nossas habilidades humanas fundamentais. Quanto antes a gente fizer isso, de estar conectado com quem nós somos de verdade, com os nossos sentimentos, mais a gente vai estar tão preparado para o futuro, mas também preparado para conquistar tudo que a gente quer na vida, uma vida mais plena, mais saudável, mais feliz. Então, acho que se a gente fosse dar uma dica é não se demorem. Quero incluir que a gente participando de congressos, seminários a respeito do nosso trabalho da inteligência espiritual, e como o termo da inteligência artificial, né, tá tomando conta de tudo, não tem quem não converse hoje, né, no ambiente, porque realmente vai ser uma mudança, uma transformação imensa na sociedade, então que não é antagônico, que na verdade a gente vai depender de seres com uma inteligência espiritual desenvolvida para fazer um bom uso ético da inteligência artificial. Então, realmente, nosso futuro depende de um desenvolvimento da inteligência espiritual. Eu acho que uma inteligência espiritual desenvolvida, qualquer caminho que tome tecnológico o mundo, não importa, porque todos iriam saber fazer bom uso disso, né? Exato. O problema é essa desconexão que a gente tem internamente que faz com que a gente use essas armas, né? Que podem ser armas ou não, e não de uma maneira não positiva. Exato. Né? Que poderia ser muito benéfico e é benéfico, Sim, com certeza. acaba se transformando em algo danoso. Excelente, meninas. Adorei o trabalho de vocês. Já conheci um pouco do trabalho, mas essa conversa foi muito boa porque a gente conseguiu ampliar o assunto. Afinal de contas, é inteligência mental, emocional, espiritual, artificial. Eu ia falar da artificial agora. É muita inteligência, a gente não dá conta de tanta inteligência. Então, que bom que tenham pessoas que vão desbravar, que vão ter essa questão mesmo, né? Ser disruptivo nesse mercado que precisa tanto desse tipo de alinhamento, né? Eu sou a natureza. Eu gostei que você falou, eu não faço parte da natureza, eu sou a natureza. Eu dependo da natureza depende de mim e somos aqui, vivemos em harmonia. Então foi muito bom conversar com vocês e eu queria que vocês deixassem um recado para a gente de repente tem uma pessoa que quer procurar a mentoria de vocês ou uma organização, uma empresa, como que elas podem encontrar vocês, quais são os canais de comunicação, enfim, se vocês puderem falar, eu vou deixar tudo anotadinho ali no vídeo do YouTube, no Instagram, mas gostaria que vocês passassem para a gente agora os contatos. Já sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, Catres Consultoria. A gente tem uma vez por mês o EPA, que é o Encontro de Práticas de Autoliderança, que é para líderes e não líderes, não importa, pode ser para não líderes também, líderes oficiais, né, em cargo de gestão, mas também para líderes, porque a gente entende que o caminho começa pelo da autoliderança, a gente se encontra mensalmente, de forma gratuita pelo Zoom. Então, quem quiser participar dos nossos encontros, pode ir no link da bio do Instagram, vai encontrar lá um link para se cadastrar e receber as informações sobre os temas que a gente aborda mensalmente, porque a cada mês a gente leva um tema diferente, a Josi já tinha comentado aqui, propósito foi o último, mas a cada mês a gente leva um tema diferente. O próximo é ansiedade. O próximo é ansiedade, aproveitando que a gente está no mês de Setembro Amarelo. A gente tem uma palestra prontinha para as organizações para o Setembro Amarelo agora. E a gente atua fazendo palestras, workshops, jornadas personalizadas, e a gente tem uma mentoria
que a gente entrega para o nosso público do B2C, né, que são as pessoas em geral, o público em geral, mas a gente também leva essa mentoria para dentro das organizações, além das outras jornadas que a gente às vezes faz ali, ó, personalizada de acordo com a necessidade do cliente. Maravilhoso. E a gente é super acessível, então, né, nosso Instagram é Catris Consultoria, Catris com K, o LinkedIn também, mandem mensagem pra gente, porque é a gente que responde mesmo. Então, quiser compartilhar o que achou desse encontro, do que você assistiu, desse podcast, manda pra gente, dúvidas, compartilhe os insights que vocês tiveram aqui, porque a gente adora trocar. Isso mesmo. E tem o site de vocês também, que tem bastante informação lá. Vou deixar isso tudo anotadinho. Então, agora é o meu convite para você. Se você gostou desse episódio, se você gostou desse assunto, compartilha, curte, manda para aquelas pessoas que você acha que pode se interessar pelo assunto, possa crescer junto com a gente, né? Falando sobre inteligência espiritual, crescer nesse sentido. E para fortalecer também o nosso canal. Obrigada por terem ficado com a gente. Meninas, muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo. Obrigada! Foi ótimo, foi maravilhoso.